Careca do INSS que promete, ele está avaliando, né, os advogados dele, uma delação premiada. E nessa delação, Lulinha está no alvo. Já sabemos do pagamento mensal de 300 mil por mês, né? Os 300 mil lá, e esse envolvimento no roubo do INSS. O Lula disse, Pedro, que se o filho dele fez alguma coisa de errado, vai ter que pagar. Agora, o que a gente pode esperar dessa delação? Isso pode trazer prejuízo também para o presidente Lula em ano eleitoral? Bom, sua pergunta é muito pertinente e vale lembrar do que se trata o escândalo do INSS, porque muitas vezes as pessoas esquecem, né? Nós estamos falando praticamente de 3 núcleos que atuavam para roubar dinheiro de aposentados e alimentar um sistema fraudulento, criminoso, que paga bilhões, milhões de reais para essa quadrilha que assaltava os idosos do nosso país, com dinheiro que iria para comprar um remédio, para comprar uma vacina, para comprar um alimento. Então, nós temos basicamente dividido em 3 setores, vamos dizer assim. Você tem os funcionários públicos do INSS, que eram colocados por um outro setor, que eram os políticos, né? Então, os políticos faziam indicações de funcionários e mantinham esses funcionários ali dentro da máquina pública. E havia também as empresas que intermediavam esse processo. Então, as empresas, elas faziam descontos indevidos no INSS, fraudando esses aposentados, e essa empresa não prestava o serviço e ainda repassava grande parte desse lucro para toda essa rede corrupta de parlamentares, de deputados, senadores, de pessoas ligadas a famílias importantes no Brasil. A gente vai falar disso. Então é disso que se trata, de uma rede formada por pessoas da ala pública, por empresários e políticos. O perfeito ecossistema da bandidagem, da corrupção. O Careca do INSS, ele era um dos donos de mais de 20 empresas que faziam esse processo de roubar dinheiro de aposentados e repassar para políticos e figuras importantes. E aí começa a surgir quem são os nomes envolvidos nesse processo de corrupção. Nós temos, por exemplo, o Sindinap, que era um sindicato que talvez está atolado até o pescoço com corrupção, cujo vice-presidente é irmão do Lula. Nós temos o Careca do INSS viajando de jatinho com o Lulinha, né? E segundo ele, segundo denúncias feitas à CPI do INSS, o Lulinha estaria recebendo 28 milhões de reais mais uma mesada de 300 mil reais mensais. Olha o valor absurdo, enquanto o trabalhador, né, que o PT diz abraçar, né, o pai do Lulinha diz ser responsável por cuidar do pobre. O pobre trabalha para ganhar um salário mínimo, o pobre trabalha aí, mais de 90 milhões de pessoas hoje dependem de um auxílio de 600 reais do Bolsa Família, mas o Lulinha recebia 300 mil de mesada, mais 25 ou 28 milhões de reais de um aporte, fazendo viagens com o Careca do INSS para determinados lugares. E é importante dizer que o Careca do INSS, ele estava, junto com o Lulinha, estaria articulando a venda de produtos medicinais para o SUS, produtos medicinais da cannabis. Então o SUS estaria tendo essa demanda, né, de medicamentos que têm origem na cannabis, e o Careca do INSS estaria articulando junto com o Lulinha uma empresa que produziria esse medicamento que estaria então fornecendo para o SUS. Então tá aí o SUS do PT, o SUS, né, que o Lula enche a boca para falar que o SUS é do PT, quando na verdade a gente sabe que não foi o Lula, não foi o PT que criou esse programa. Mas a grande questão aqui para mim é que Careca do INSS é uma figura central nesse escândalo de corrupção, e a possibilidade dele delatar já é uma grande esperança para o Brasil. E por que é que ele está pensando em delatar? Alguém pode pensar assim, não, mas um homem envolvido em tanta corrupção como ele pode ser morto, pode ser ameaçado. Eu não acho que ele vá delatar. E aí eu quero um detalhe importante para vocês. Antes de ser um corrupto, um bandido, esse homem é um ser humano. E assim como um ser humano, ele tem família. E é importante lembrar que o filho dele também foi preso. Imagina esse homem que possivelmente corrompeu o próprio filho, um rapaz jovem,
um rapaz extremamente inteligente que tinha um futuro pela frente e agora está preso por culpa do pai. Todo ser humano, gente, tem consciência e uma hora a consciência bate. A esposa do careca do INSS também já é alvo de investigação, está na mira para ser presa, para ser responsabilizada por todo esse processo de corrupção. Então eu acho que mesmo um bandido como o careca do INSS, chega um momento em que ele para dentro de uma cela para pensar nas consequências das suas ações e pensa que ele pode talvez não se safar, mas talvez possa livrar o seu filho, talvez dentro desse pacote de delação possa impedir que façam alguma coisa com a sua esposa, com quem sabe a mulher da sua vida. Então eu acho que sim, há uma possibilidade real, porque afinal é assim que se conseguem delações. As pessoas vão entregar para ele algo que é importante para ele e ele vai entregar algo que é mais importante para o Brasil do que a prisão do careca do INSS. Ele é um corrupto condenado, eu sei que é um processo muito complexo quando se fala de ética jurídica, mas o mais importante é que existe muito parlamentar envolvido, existe muito filho de político envolvido, o Lulinha tem que ser responsabilizado se for provado sua corrupção, o irmão do Lula tem que ser provado, tem que ser condenado se for provada a sua corrupção, e eu tenho convicção de que sim, são corruptos e que essa delação pode sair, e isso é extremamente relevante para tudo mais que vai acontecer, porque estamos em ano eleitoral, essa mensagem do Lula dizendo, olha, se o meu filho está envolvido, já disse para ele que ele vai ter que ser responsabilizado e se ele for inocente, vai ter que se defender. Minha gente, pelo amor de Deus, isso significa que a água está batendo na bunda. Lula jamais daria uma declaração como essa, chamando ali a fulana de tal Lima lá, para fazer aquele teatrinho, se a coisa não estivesse realmente complexa, se realmente não estivermos vislumbrando a possibilidade do careca do INSS, perdão a expressão, mas eu não vejo outra, jogar a merda no ventilador e realmente isso respingar na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Berenice. Pois é, Pedro, muito bem lembrado. E agora sim conseguimos restabelecer o sinal da Nina Braga, vereadora por São Bernardo do Campo. Nina, bem-vinda mais uma vez. Acredito que os balões eram por conta do carnaval. Tá valendo, viu? Obrigada. Olha, eu estava comentando, inclusive, que a sua cidade aí, onde você é vereadora, né, é considerado o berço do PT, não deve ser nada fácil atuar diante, né, de tantos políticos que permanecem por aí ainda do PT, mas quero te ouvir em relação ao filho do presidente Lula, o Lulinha, que é apontado como um dos beneficiados nesse esquema da fraude, do roubo dos aposentados. Em uma das oitivas que a Polícia Federal tem aqui, a investigação aponta que ele recebeu não só essa mensalidade de 300 mil, ele recebia do careca do INSS, como também um valor milionário, 25 milhões de reais. Você acredita que o careca do INSS, que está preso desde setembro, pode vir, de fato, a delatar o filho do presidente Lula? Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Pedro, meu colega. Vou rever vocês. Bom, essa é uma delação extremamente importante, né? É uma delação que pode derrubar a República, né? Então, resta saber duas coisas. Primeiro, se o sistema vai deixá-lo falar, né? E se a base do governo vai trabalhar contra, que é o que eles sempre fazem, chega no dia, eles fazem uma confusão lá no Congresso e a pessoa não fala, não deixa falar, enfim. Ou não vai. Então, o que a gente precisa realmente é aguardar as cenas dos próximos capítulos. É uma delação muito importante, coisas graves que realmente aconteceram, enfim, de roubos e de desvios, né, milionários. Realmente, se isso aconteceu e se ele está recebendo essa mesada, isso precisa ser esclarecido. O Brasil quer saber o que realmente está acontecendo, mas a gente já conhece o modus operandi do PT, então tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. E repito, essa é uma delação muito importante, porque é uma delação que pode derrubar a República e também aí esse governo que infelizmente está no nosso país hoje. Excelente. Olha, ainda falando sobre esse assunto, a gente lembra que existe uma CPI lá no Congresso Nacional, mas a Polícia Federal também vem fazendo o seu trabalho. E o Lulinha, ele esteve aqui no final de ano, né, nas festas de fim de ano, teve a oportunidade, inclusive, de deixar o seu depoimento, mas a Polícia Federal nada fez, né? Sequer o convocou para depor. E como bem trouxe aqui o Pedro, o Lula
teve aquela entrevista que o Lula concedeu para Daniela Lima, que é notório assim, o teatro e a necessidade que a equipe de comunicação do presidente Lula percebeu que tinha que falar sobre esse assunto, nem que fosse para colocar panos quentes, como ele colocou, né? Olha, se meu filho fez algo de errado, vai pagar por isso. Mas é justamente pela falta de ação dos policiais federais, e o próprio diretor da PF, Andrei Rodrigues, já deu declarações meio que deslegitimando algum tipo de participação, não só do Lulinha, como também do irmão do presidente Lula, que é o Frei Chico, vice-presidente de um dos sindicatos que mais recebeu dinheiro, né, via descontos não autorizados